A gente vai falar da saúde da boca. Você não só ouviu falar, mas sentiu bem o nascimento dos seus dentes do siso, não é não? Nossa boca é composta por 32 dentes, entre eles os 4 sisos. Eles são os últimos dentes a se formarem, por isso nem sempre encontram espaço suficiente para sua erupção, o que pode trazer alguns problemas indesejáveis para a saúde bucal. Para falar sobre isso, a gente conversa com o cirurgião bucomaxilofacial e implantonista Dr. Paulo Tadeu. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor! Boa tarde! Boa tarde, Adriane. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. Estamos aqui tentar ajudar o povo, sanar algumas dúvidas, né? Exatamente. Sobre esse mito que é o dente de siso, né? O dente do juízo, que todo mundo tem receio, fala assim, será que eu preciso tirar? Será que eu não preciso tirar? Doutor, antes dessa pergunta polêmica, uma coisa que eu acho bem interessante é a gente saber procurar um cirurgião, porque nem todo cirurgião dentista é especializado na extração do siso, né, doutor? Exatamente. Assim como a gente procura o oftalmologista para ver os olhos, o ortopedista para os ossos, no médico especialista, tem o dentista especializado em cirurgia. Geralmente, na graduação, o dentista não sai com uma formação plena para fazer cirurgias de siso, principalmente aqueles mais complicados, né? O que a gente sempre fala é que você tem que saber cuidar das intercorrências que você pode ter. Entendeu? Então existe um nível de dificuldade um pouco maior em alguns dentes de siso, e caso ocorra alguma intercorrência, você tem que saber lidar com aquilo. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é treinado para aquilo. É um curso que a gente acaba a faculdade, faz mais 3 anos de residência em hospital, depois fazer mais especialização. Então você vive diariamente essas situações, o que te dá muita segurança para poder fazer esses procedimentos. Doutor, agora a polêmica, dente do siso, todo mundo tem e todo mundo precisa tirar? Olha, quase todo mundo tem. Em que caso não tem, doutor? Existem alguns casos que as pessoas já não estão nascendo com siso. Vamos pensar que talvez seja uma evolução da espécie, vamos pensar assim, né? Pelo menos ali, né, doutor? Pois é, então existem alguns pacientes que não nascem, ou se nascem com alguns, não nascem com todos. Olha que interessante. Agora, na outro lado, existem pessoas que nascem com muitos. Eu operei uma paciente que tinha 7 dentes de sisos. Como isso? Como isso acontece, Ela doutor? tinha os 4 normais e mais 3. Uau! A gente chama distomolares, são supranumerários, dentes a mais que nasceram. Nossa! Né? Então, tem gente que tem dente de menos, tem gente que tem os 4, que é o mais comum, e tem gente que tem dentes a mais, né? E o extrair ou não esse dente depende da situação que ele se encontra, né? A gente tem que lembrar que nós, brasileiros, somos um povo miscigenado. Nós somos uma mistura de europeus, com africanos, com índios, e essa mistura toda saiu brasileiro. Uns mais loirinhos, uns mais escurinhos, uns mais morenos, mas todos brasileiros. E essa miscigenação, de certa forma, tem feito pessoas com dentes grandes e arcadas pequenas. É o que a gente mais encontra. Então, por exemplo, se ele nasceu, mas ele não tem o espaço, tudo é uma questão de espaço? Exatamente, isso já é uma indicação. E como é que a gente sabe que a gente não tem espaço? Como, doutor? Principalmente porque às vezes ele tenta nascer, como não tem o espaço, ou ele nasce só um pouquinho, e aí começa a ficar com aquela gengiva por cima, ele parcialmente exposto. E por mais boa vontade que a pessoa tem, ela não vai conseguir higienizar esse dente, ele vai começar a inflamar, vai ter inflamações recorrentes, né? Eu tô vendo o desenho ali, é exatamente aquilo que eu estava falando, tá vendo? Ele não tinha todo o espaço para nascer, nasceu parcialmente. Então você imagina o alimento, a placa bacteriana que vai lá naquela parte de trás, com essa gengiva por cima, você não vai ter condições de higienizar. Isso vai criar uma inflamação recorrente. Que é o único jeito de você acabar com isso é removendo o dente por la falta de espaço. Que interessante. Né? Há situações também, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas e se eu não tirar o dente?
assim? Tem algum problema, doutor? Então, a gente tem observado que esses dentes têm uma tendência a formar alguns cistos. Olha isso. E como Imagina acontece, quando o doutor? dente não erupciona, Aham. a gente tem aquela camada sobre o esmalte do dente, sobre a parte da coroa do dente, que é a parte que forma o dente, entendeu? Então são células muito primitivas e são células que proliferam ali o esmalte. Uma vez que elas não erupcionam, às vezes ela perde o controle um pouco e começa a desenvolver tecido epitelial, tecidos, e aquilo vai ampliando e forma um cisto. Então, além de você ter que tirar o siso, você tem que tirar o cisto também. Cisto também. E há situações onde ele está numa posição tal que ele começa a empurrar o dente da frente. Ele pode atrapalhar o paciente, se for fazer uma ortodontia, na movimentação dos dentes, ou ele pode acabar comendo a raiz do da frente. Né? Tem até uma ilustração que a gente está vendo ali. Ele nasce e era como se o dente de trás, o último molar, fosse um dente de leite e ele está vindo comendo o dente. Aí você perde o dente de siso e o dente da frente. Nossa. Que não tem como recuperar uma vez que ele nasça e invada o outro dente, né? Isso é fácil da gente saber porque isso geralmente causa muita dor, causa um desconforto muito grande e o paciente acaba nos procurando, né? E é possível, doutor, a gente, por exemplo, sei lá, com uma radiografia, principalmente quando vai usar aparelho, a gente faz muitas. Exatamente. É possível a gente já identificar naquele momento como vai vir o nosso dente, se vai precisar extrair ou não? Já é possível sim, né? Olha, uma radiografias que eu tô pondo ali,